para ele solicitar. Peraí. Ver se ele pede para participar. Cadê a Amélia? Visualizar de novo. Boa noite. Boa noite, meu querido. Tudo bom? Boa noite. E aí, como é que foi o dia? Tudo na paz? Na paz. Vamos levando, né? Na paz. Posso dizer que Tranquilo. Tá certo. sobrevivi. Hoje foi um dia um pouquinho turbulento, mas eu sobrevivi. Estamos aqui. É só cantar aquela música da Gloria Gaynor, I Will Survive, que a gente vai levar. Exatamente. Amélia, queridona. Boa noite, Nada, que Amélia. isso, Amélia. Você não atrapalha nada, você só acrescenta. É. No momento que eu te enviei, Marcela, ela tinha acabado de entrar e estava dividindo a tela com você, por isso que você não pôde receber logo a solicitação. Mas adorei que eu vi a Amélia, vi a carinha de Amélia, adorei, tudo massa, sem nenhum Maravilhoso, problema, a gente não. Muito sem nenhum bom. problema, tudo na tranquilidade. E aí, Marcelo, hoje nós vamos falar sobre Sobre as news. falácias sobre a Vou escravidão, né? analisar direitinho. São fake news, né? Exatamente. Hoje Tem vamos canais falar no sobre YouTube assim, né? De pessoas que são não entendem nada de história. A escolha do tema começou porque eu comentei com o Jairo na última live sobre uma situação de um aluno, aliás, foram dois alunos meus que comentaram isso, que a escravidão, o próprio negro era culpado, porque o próprio africano é que ensinou, porque eles escravizavam uns aos outros, né? E eles próprios que ensinaram para o mundo. Só que a escravidão existe antes da África, né? E a África não é uma coisa só, são diferentes nações que guerreavam, eram reinos separados, né? Quer dizer, é uma falácia do racismo para se sustentar, pondo a culpa, a absurda culpa da escravidão no negro, que foi a vítima de tudo isso, passa por ser o culpado. Mas vamos lá, fala aí. Estava lhe ouvindo, estava gostando de lhe ouvir. Estava gostando de Olha, lhe um foi um ouvir. menino, exato, Hã? um foi um menino de 13 anos, que Aham. estava comentando isso, aí eu argumentei com ele, e esse mudou de opinião, porque 13 anos ele estava indo na onda do que tinha escutado. Mas o outro, já era num cursinho preparatório que eu estava trabalhando, já era um cara dos seus 30 e poucos anos. Sim. Esse já foi mais difícil de Uhum. argumentar, porque já era um adulto e uma pessoa obstinada, o outro não, o outro estava só repetindo uma bobagem que escutou. Mas isso Uhum. já tinha uma opinião formada e já tinha todo. Esse realmente era vamos dizer assim, um racista cristalizado. Né? O Aham. outro seria um racista em formação que dá para você é, tirar desse caminho. Né? Mas o outro não, o outro já estava cristalizado no racismo, aí não deu. Já há mais de quase 40 anos, 38 anos, aí a Aham. coisa já ficou mais complicada com esse aí. Sim. Mas lá, vamos lá, olha o absurdo da coisa, né? Colocar a África como uma coisa só, né? E ainda culparam, como se isso fosse um ensinamento, quando a escravidão existiu em vários povos anteriores aos povos africanos, né? Isso sendo um ensinamento deles, não é uma coisa só, são coisas diferentes. Né? Aí que eu vi claramente, quando você falou sobre o reducionismo, eu lembrei disso.
Como se reduz o negro, o africano a uma coisa só, não se diferencia. Tudo é uma coisa só, como se fosse um povo só. Então, é negro, é africano, é uma coisa só. Então, eles são os culpados disso porque eles ensinaram isso. Eles faziam isso, então eles são os culpados disso. Como se outros povos de pele clara não fizessem isso também. Mas vai lá, vamos falar disso aí. Não precisa mais, você já deu a aula. Obrigado, querido. Adorei. Que bom, que bom. É bolsominion mesmo, é discurso bolsominion. Maravilhoso, mas é o que eu penso. Adorei. É o que eu penso. Adorei. E vão se criando... Vamos por partes, né? Vamos por partes. Pronto. Já vi, Marcelo hoje tá com a corda toda. Empolgado. Porque é um assunto que mexe muito contigo, né, Marcelo? Muito. É, É muito revoltante, eu né? percebi, É sim. muito revoltante. Aham, bastante. Pesquisar e entender o sistema racista, não é? Poxa, é um divisor de águas entre você ser uma pessoa complacente e você tornar-se uma pessoa eternamente revoltada. Entende? Não tem como você entender como funciona o sistema, né, do racismo, como esse sistema de opressão ele está interligado, sabe? E como isso estrutura a nossa sociedade, a mentalidade da nossa sociedade, da nossa população, da visão que se tem de sociedade do outro. Não tem como não revoltar, não é? Não revoltar. Para quem tem um mínimo de ética, né? De postura, sabe? Que quer um social melhor, que quer um avanço na sociedade. Não tem como não se revoltar, certo? Amélia, você coloca que é um processo de bolsominion. Eu vou discordar um pouco, tá? Eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado também com essa coisa hoje de qualquer questão relativa a racismo, a homofobia, a machismo, a gente relacionar com bolsonaristas, tá? Assim como da mesma forma também existe essa coisa de toda pessoa que está falando contra o racismo, contra a homofobia, contra machismo, não é? Contra opressões, é logo colocada por esses bolsomínios como sendo do PT, ou petralha, né? Então, a gente tem que tomar cuidado sempre com a coisa do estereótipo, tá? Porque, como já disse em outros momentos, não é? E como Silvio Almeida coloca de forma divina no seu livro Racismo Estrutural, não é? O racismo não está circunscrito a um grupo, tá? A partir do momento que ele é estrutural, ele permeia a estrutura, não é? Da sociedade, ele permeia a nossa cultura, tá? Então, é um discurso, ele pode estar sendo utilizado em um momento por um determinado grupo, como esse discurso aí está sendo muito utilizado por bolsonaristas. Mas não é porque está sendo muito utilizado que significa que seja um discurso de bolsominions. Esse é um discurso do brasileiro. Esse é um discurso da nossa cultura. Esse é um discurso do eurocentrismo, entende? Esse é um discurso da supremacia branca. Então, esse é um discurso utilizado por diversas pessoas. Até mesmo pessoas de esquerda, tá? Ditos progressistas, do PT, do PSOL, do PCdoB, etc., também são racistas, também são reducionistas, tá? A gente precisa ter esse cuidado, porque senão fica muito no campo de que essas nossas mazelas, não é? Elas são circunscritas ao grupo dos bolsomínios. Podemos dizer que hoje esses bolsomínios, né, os bolsonaristas, de uma forma geral, né? Não, Amélia, não precisa se desculpar, não, tá tudo bem, você não está errada. Eu só complementei, entende? Para a gente ampliar a visão, a discussão, o entendimento, certo?
A gente pode dizer que esses bolsonaristas hoje, né, representam, por exemplo, o nazismo dentro do conceito da supremacia branca, né? Dentro do conceito do que é eurocentrismo, tá? O nazismo é o quê? A extrema-direita é o quê? É o extremo, não é? Do eurocentrismo, é o extremo da eugenia racial, entende? É o extremo da branquitude, certo? É o extremo da supremacia branca. Então, eles são o extremo, mas não é porque eles são o extremo que deixa de haver os moderados, não é verdade? E os moderados são a maioria de nós brasileiros, de uma forma geral, né? Então, precisamos sempre coadunar a racionalidade sobre racismo como a racionalidade sobre a língua portuguesa. Todos nós falamos o português. Alguns mais coloquial, outros de forma mais, vamos dizer, popular, não é? E outros de forma mais erudita, mas é tudo português. Então, da mesma forma, tá? Então, o racismo, ele vai perpassar nossa sociedade de uma forma geral, gente. Com bolsonaristas ou bolsomínios de forma mais extremada, entende? Com outros de forma mais moderada, certo? Porque a gente analisa que nós temos uma Câmara de Deputados, né, de senadores, tá? Onde tem direita e esquerda. No entanto, essa direita e essa esquerda, quando vai se tratar da questão racial, tá? Estão no mesmo patamar, tá? Todos os representantes nossos no Congresso Nacional, no Senado Federal, certo? No Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal, tá? Independente de serem de direita, de esquerda, bolsominion ou não, é tudo branco, tá? Certo? É sempre maioria branca do mesmo jeito. Então, é partir sempre desse pressuposto de que isso faz parte da nossa cultura, né? Em um maior ou em menor nível, de acordo com o grupo, tá? Mas faz parte de nós, faz parte da nossa história, faz parte da nossa construção, tá? Então somos nós, estamos falando de nós. Temos que tomar cuidado de não colocar sempre o outro, não é? É o outro que estamos falando. Então, estamos falando dos bolsominions, é o outro. Não, estamos falando de nós. Nós, povo brasileiro, nós, sociedade brasileira, né? Nós, construção, tá? De Portugal, que subjugou pretos e indígenas. Pronto. É isso aí que somos nós. Tá bom? Vamos lá, então, para a questão das fake news, né? Sobre a escravidão. A escravidão. Né? Como você muito bem colocou, Marcelo, você é um aluno, assim, aplicadíssimo. Obrigado, tá? mestre. Obrigado, mestre. Sempre nota 10, entende? Nem sempre tanto, mestre. Nem tanto, mestre. Sempre nota 10. Uma vez ou outra ganha um 9, mas é sempre nota 10, certo? Como você bem falou, então, como responder a essa questão, a essa premissa de que os próprios negros não é que escravizavam seus irmãos africanos, não é? Então, você já deu a resposta quando você traz, não é, a lembrança sobre um outro momento onde eu coloquei a questão do reducionismo, tá? Que isso está ligado a qualquer outro grupo racial ou étnico, tá? Que fuja à supremacia branca europeia, né? É uma forma de estereotipar e de reduzir. A branquitude utiliza-se disso há séculos, tá? A Europa trabalhou muito esse conceito e utiliza-se disso há séculos, desde o Império Romano, tá? Então, nós vemos isso muito claramente aqui no Brasil, como a população do Sul, né? Que, por coincidência, é majoritariamente branca, como eles reduzem o Nordeste e o Norte a uma coisa só, né? Nordestino é tudo baiano, tá? E nortista é tudo indígena, certo? Que para eles não é indígena, é índio.
certo? Então, isso é o reducionismo. Então, você já trouxe a resposta, tá bom? É refletir com essas pessoas o seguinte, é que se as nações africanas, né, os impérios africanos, eles escravizavam seus próprios irmãos, então também o Império Romano, certo? Depois a Inglaterra, tá? A Itália, certo? A França, Portugal, Espanha, todos também escravizaram e subjugaram e mataram seus irmãos, entende? Então, é de uma ignorância histórica, sociológica, ululante, berrante. Você precisamos expor para essas pessoas que a África não é uma coisa só, que eram reinos distintos, etnias distintas, não é? E que as pessoas elas eram subjugadas em confrontos de guerra. Então, os despojos de guerra não eram só os bens materiais, os despojos de guerra também eram, não é? Pessoas daquela nação, daquela civilização que era levado como serviçal, como escravizado para aquela outra nação, tá? Um ponto muito importante, além disso, é salientar que não existiu um tipo só de escravidão na história da humanidade. Tá? Na história da humanidade existem diversas formas de escravização. Entende? A escravidão, por exemplo, para o povo romano, tá? Em um determinado período da história, no período anterior, digamos, à era cristã, certo? Não tem o mesmo contexto da escravidão no Japão, no período feudal, tá? Uhum. Que não tem o mesmo contexto da escravidão que aconteceu nas Américas, certo? Pela colonização europeia. São coisas totalmente diferentes, são conceitos diferentes, são contextos diferentes, entende? A problemática da escravização de pessoas oriundas do continente africano nas Américas pelos europeus é a questão da desumanização, tá? Que nunca ocorreu na história da humanidade, certo? Esse sistema de desumanização. Quando você vai pesquisar, por exemplo, a Grécia Antiga, não é? Quando você vai pesquisar os reinos gregos, tá? As nações gregas, certo? Que aí você vai pesquisar sobre a escravidão, né? Dentro desse contexto, você verá, por exemplo, que nunca houve, né? Nesses contextos todos, Japão, China, esses reinos, tá? Os reinos africanos, Iorubá, tá? Jeje, Egito, certo? Gana e etc. Você nunca vai encontrar um processo de escravização onde o fato de você ter uma determinada cor de pele e de origem, tá? Naturalmente te torna escravizado. Entende? Nunca houve na história da humanidade pessoas que nasciam escravas, simplesmente por serem filhos de outros escravizados. Tá? Isso só foi desenvolvido pela Europa aqui nas Américas. Tá? Nunca tinha existido isso antes na história da humanidade. Por isso que, em um outro momento, eu expliquei que a raça, ela não é mãe do racismo, é exatamente o contrário. O racismo que é o pai da raça, certo? Porque é justamente para haver a condição da Europa subjugar
outras pessoas, não é? E usá-las como objeto de extração, de trabalho gratuito, certo? Para fazer movimentar o maquinário capitalista, é que se criou o conceito de raça, entende? É que se criou o conceito de que qualquer tipo humano diferente do branco caucasiano, que era esse dominador que começou a criar esses conceitos, certo? Eram racializados, tá? Aí por isso que se criou a racialização dos povos, né? Aí é por isso que os africanos passaram a ser chamados de negros. Os africanos não se viam como negros, tá? Os africanos não se viam como todos um povo só, irmanado, somos irmãos, somos da mesma raça. Não existia esse conceito, tá? Os povos egípcios não viam os iorubais, tá? Não viam os nagôs, certo? Não viam os jejes como irmãos, como pertencentes a um mesmo grupo. Não existia isso, tá? Quem trouxe isso para o mundo foi a Europa, tá bom? Os japoneses, eles nunca se viram com nenhum vínculo com os chineses, que nunca se viu com nenhum vínculo com os mongóis, que nunca se viu com nenhum vínculo com os tailandeses, com os coreanos. Sempre foram povos distintos. Quem uniu esses povos em uma raça chamada raça amarela foi a Europa, através do seu sistema de dominação. Para dominar, ela necessitava racializar, porque racializando, ela está inferiorizando. Inferiorizando, ela pode tirar a condição de ser humano. Entende? Tirando a condição de ser humano, ela pode escravizar até a morte. Porque não é um humano, né? É um sub-humano. E o que é que nós fazemos com o cavalo? O que é que nós fazemos com a vaca? Certo? O que é que nós fazemos com o passarinho que prendemos na gaiola? Não é verdade? O que é que nós fazemos? Certo? Nós subjugamos, porque ali não é um ser humano. Não é verdade? Ali não é um ser humano. Se não é um ser humano, não é? Ele está debaixo da égide de dominação do humano. E quem é o humano? O branco. Tá? O branco caucasiano europeu. Certo? Então é importante ter esse entendimento para compreender como funcionou esse sistema. Certo? Então, a raça veio depois do racismo. O racismo que estruturou a raça. Certo? Então, esse conceito de africanos irmanados, né? De povos jeje, de povos iorubais, certo? De povos nagôs, tá bom? Todos irmanados, dos povos egípcios, certo? Do povo do Mediterrâneo, irmanados, como sendo todos irmãos por serem negros. Isso não existia, né? Dos povos asiáticos, todos irmanados por serem amarelos, isso não existia. Dos povos ameríndios, todos irmanados por serem vermelhos, isso não existia. Entende? Esses povos, os indígenas, só passaram a ter o conceito de que eram indígenas ou se colocar como indígena, porque quem os denominou índio foi o branco europeu. Entende? O indígena não se viam como indígenas. Os indígenas se viam como Tupinambá, como Kaiowá, tá? Como Kayapó, certo? Como Tupi-Guarani, entende? Como Canaanães, pronto. Então, nações indígenas distintas, certo? Nações distintas, com culturas distintas, com línguas distintas. Então, foi o europeu que, ao chegar aqui no Brasil, olhou para todos como iguais e os denominou de índio, tá? Que hoje precisamos entender que temos que denominar que são povos indígenas, não são índios. Índio é um estereótipo criado pelo racismo, tá? São povos indígenas, certo? Assim como eram povos africanos. Povos distintos, com culturas distintas, muitos inimigos,
tá? Como a Europa também, como a Ásia também, certo? A questão só é que a Europa não foi racializada, é como eu estou lhe dizendo. O branco racializou os outros grupos para ele ter a predominância. É isso que é o racismo. E hierarquizou que ele, como branco, é o epíteto do humano, podia dominar os não humanos. Beleza? Isso é Perfeito. essencial, isso é muito importante para se compreender esse processo. Tá bom? Então é assim, de uma ignorância ululante, adoro o lulante, porque o lulante me deixa, sabe, assim posudo. Então é ridículo, É essa uma ideia, palavra empolgante, é uma palavra brilhante, ululante, e ela tem um poder, uma coisa, perfeito. né? Então é ridículo essa ideia de que os Sim. africanos, eles escravizaram seus próprios irmãos. Não, eram nações distintas, tá? O Distintas. que ocorre, a ausência como podemos dizer assim, de entendimento, é essa ideia de África como uma coisa toda, esse reducionismo, né? Veja, por exemplo, quer ver um exemplo de como o reducionismo em relação aos africanos, em relação ao negro, ele é tão incrustado na nossa sociedade, é como eu digo, é falar de racismo, principalmente na sociedade brasileira, é a gente se admitir, se aceitar que nós temos uma cultura racista, né? No programa da Ana Maria Braga, semana passada, ela fez uns comentários chatinhos, né? Curtindo com a comida lá de alguns atletas quenianos, né? Isso saiu até nas redes sociais, as pessoas criticando tal. Ela veio a público depois pedir desculpas, aquele processo todo. Mas qual é o ponto em questão? O ponto em questão, Marcelo, é que em nenhum momento, nem ela, nem o outro jornalista que estava acompanhando ela e fazendo essa crítica, essa gozação sobre o prato, eles nunca se referiam ao prato, assim como também todas as páginas que fizeram referência a isso, muitas até criticando o racismo da Ana Maria Braga e do jornalista, mas todos sempre se referem ao prato como o prato da culinária africana. Africana. E não queniana. E não queniana, quer dizer, o Quênia é como se fosse um bairrozinho daqui de Salvador, daí do Rio de Janeiro, tá? Quando na realidade o Quênia é um país com milhões de habitantes, com cultura diferenciada, entendeu? Aquele prato, você não vai encontrar ele na África do Sul, você não vai encontrar ele na Nigéria, certo? Você não vai encontrar ele no Sudão, você não vai encontrar ele na Eritreia, certo? Em diversos outros países africanos que têm a sua cultura, tá? Parece, é muito ridículo isso, é como falar que nós aqui, baianos, certo? Que a nossa culinária é como a culinária de Pernambuco, não é, gente? Pernambuco é Pernambuco, Bahia é Bahia. O pernambucano e o baiano têm coisas semelhantes, como o carioca e o paulista também têm coisas semelhantes, mas são distintos, são estados distintos, com particularidades, entende? Então é a mesma questão, então se reduz justamente porque reduzindo, eu diminuo a importância e é mais fácil de eu excluir e de eu dominar. Entende como é o processo? Então, basicamente, para destruir a fake news sobre os pretos dominaram outros pretos, é simplesmente partir desse princípio. Olha, parou, a África eram reinos distintos e hoje são países distintos, 54 por sinal, distintos com cultura própria, tá? E diversos, com diversas disputas internas, diversas divisões, tá bom? Como qualquer idiomas outro diferentes. Idiomas diferentes, qualquer um outro, tá? Qualquer um outro continente, certo? A diversidade, Marcelo, africana é maior do que a diversidade asiática e europeia, sabia? Entende? Eu imagino. E as pessoas não fazem noção disso. As pessoas não têm noção disso. Até o tipo que é considerado negro, né?
e é visto pela racialidade como negro, não é? Não é tudo igual. Existem diversos tipos de tonalidades de pele, de feições, de altura, de tipos corpóreos, entende? Na África, como existe na Europa, como existe na Ásia. Veja, por exemplo, a Ásia, né? Veja os povos que são os povos amarelos, né? Como os japoneses, os chineses, os coreanos. Veja como o racismo trabalha isso. Veja como as pessoas, elas não sabem distinguir o que é chinês, do que é japonês, do que é coreano, não é verdade? Do que é tailandês, coloca tudo como uma coisa só, sendo que são nações distintas, são culturas distintas, mas é tudo colocado como uma coisa só, né? Você vê que as pessoas dizem assim, é tudo igual, tudo igual, tudo igual é um carro cheio de chinês, é um carro cheio de japonês, aí é tudo igual, não é verdade? Então, olha como o racismo está impregnado. Olha como esse processo da supremacia branca, tá? Ele está impregnado em detalhes. Falar de racialidade, falar de racismo é falar de subjetividade. São detalhes sutis que a gente tem que começar a se educar para perceber. Para perceber. Como, por exemplo, eu percebi, estou evoluindo, eu percebi um dia desses. Aquele dia que eu te mandei o vídeo da Miriam Makeba, aquela cantora maravilhosa, que foi atriz, embaixadora, eu fui procurar a nacionalidade dela, não tinha. Sul-africana, não tem o país. Falei, caramba, aí caiu a ficha. Reducionismo. Não veio o país. Sul-africana, cantora, sul-africana. E o país não foi falado. Mas sul-africana, Marcelo, já está dizendo o país, ela é da África do Sul. Mas a África do Sul não é subdividida? Não, a África do Sul é um país. Não tem divisões na vida? Desculpa, minha geografia está mal. Porque eu achava que não tem Etiópia. Querido, uma coisa é o sul da África, outra coisa é a África do Sul. Entende? Quando diz tal pessoa é sul-africana, está dizendo que essa pessoa é do país África do Sul. Entendeu? Mas você vê, o nosso desconhecimento sobre África, até em termos de geografia, é tão grande que surgiu essa confusão comigo. Demais. Nós brasileiros sabemos de sul da África, África do Sul. Não há essa explicação. Eu estou aprendendo agora. Nós brasileiros sabemos diferenciar cidades da Europa, cidades da França, cidades da Itália, cidades da Espanha, mas não sabemos diferenciar países africanos. Porque temos uma mídia, temos uma estrutura escolar, não é? Temos tudo, cinema, tudo é eurocentrado, tudo é eurocêntrico, né? Então, a África, ela é trabalhada e morta, ela não existe, tá? Ela é inexistente, certo? Só rapidinho, outro adendo, para a gente não perder a noção desse processo de entender quando alguém fala, né, e poder explicar, né, quando alguém fala, os próprios africanos, eles escravizaram outros, então a culpa é dos africanos, a escravização, né? Outro ponto importante, Márcio, é que assim, como muitos judeus, eles foram levados para os campos de concentração, pensando estar entrando a ambientes de trabalho para trabalhar, porque se colocava anúncios, os nazistas colocavam anúncios recrutando judeus para trabalhar, quando na realidade estava levando esses judeus para o campo de concentração. Da mesma forma também, muitos despojos de reinos inimigos, né, que eram pegos, eram comprados, escravizados, tá? Da mesma forma também, esses outros africanos foram pegos na costa, tá? Sendo que para eles era dito que eles iam ser trabalhadores do mar. Eles iam trabalhar nos navios, né?
quando na realidade eles estavam sendo trazidos, sequestrados para se tornarem escravos. Entende? Então existe essa vertente também da história. Não foi uma forma só que os europeus utilizaram para poder pegar essas pessoas, sequestrar essas pessoas e transformar em escravizadas. Entende? Houve diversas formas. A questão só é compreender assim quando se fala. Mas houve escravização em diversas partes do mundo e também da África. Verdade, sim. Mas todos esses escravizados, né, em diversos períodos da história da humanidade, em diversas partes do mundo, nunca houve uma escravização, certo? Como a que houve nas Américas, onde a Europa desenvolveu o conceito de racismo, o conceito de raça, não é? Para poder tornar as pessoas negras propriedade das pessoas brancas. Entende? Então, o negro passaram a não ter alma, não é? Que a religião foi utilizada para isso, certo? A não ter alma e poder ser escravizado até a morte, sem nunca ter a possibilidade de vencer, não é, aquele sistema, porque era um sistema baseado na raça. E de raça você não muda. Bem? Então, essas pessoas nasciam com o destino certo de serem escravizadas. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Certo? Na história da humanidade, em diversas partes do mundo, em diversos tempos diferenciados, houve tipo diferenciado de escravidão, sempre como despojo de guerras. Era o despojo de guerra, mas esse escravizado, ele sempre tinha a possibilidade de conseguir vencer. Existia em muitos países, em muito tempo, havia um período que você seria escravo, né? Até você conseguir cumprir um determinado protocolo para ser livre daquele protocolo de escravização, certo? Não existia essa noção, essa condição ideológica que você, por conta de uma tez, né, por conta da cor, de um tipo físico, você naturalmente ser escravizado, isso não existia, né? Então, isso foi a Europa que criou, tá bom? A partir do racismo científico, tá? Para respaldar que pessoas negras e indígenas naturalmente podiam ser escravizadas porque não eram seres humanos, certo? Então, a escravidão ela é singular. A escravidão desenvolvida pelos ingleses, pelos franceses, não é? Pelos portugueses, certo? Pelos alemães, tá? Pelos franceses, pelos espanhóis. Esse tipo de escravidão que eles utilizaram em países africanos, né, trazendo pessoas para as Américas, tá? Por conta de serem negras e naturalmente eram escravos, tá bom? E isso foi desenvolvido a partir da nunca existiu em nenhum lugar do mundo. Um outro adendo em relação a esse assunto é que a gente precisa também, assim como a gente deixou de lado a palavra índio para se referir a pessoas indígenas, né? Indígenas, não índios, porque índio é um estereótipo racista. Da mesma forma também, a população negra no Brasil, por quase 4 séculos, eles não eram escravos. Eles foram escravizados. Entende? Você diz, os escravos aqui no Brasil sofrendo. Você está naturalizando que aquelas pessoas, elas eram escravas naturalmente. Não era naturalmente, elas eram forçadas a ser escravas. Então foram povos escravizados. Tá bom? Então é escravizado e não escravo. Porque escravo também é um estereótipo criado pelo racismo para naturalizar
a condição que essas pessoas tinham. Entende? Como é o processo? E naturalmente, Elas já fazem isso por natureza, né? enquanto negros, né, desse, escravos, tem até hoje baixo intelectual, né, servidão, submissão, e que tudo isso é da natureza da pessoa negra. Já trazemos isso naturalmente, serviente, não tem capacidade cognitiva para determinadas funções, para ser médico, para ser um engenheiro, entende? Para ser um historiador. Tá? Isso é importantíssimo, tá? A gente compreendeu o que é estético. Então, não é escravo, é escravizado, né? Aqui a Amélia está fazendo uma pergunta. Ela tinha falado do eco. Melhorou o eco, Amélia? O eco na voz? Termo escravidão. Fala sobre o termo escravidão. O termo escravidão, Amélia, é correto. Escravidão foi o sistema de tornar pessoas escravas. Então, escravidão ocorreu em diversas partes. Em todas as épocas, houve escravizadas, tá? Então, isso era escravidão. Escravidão e escravização, todas são termos normais e usuais, tá? Não existe, como a gente pode dizer, não existe substantivo para estereótipo. Estereótipo é sempre objetivo. Entende? Estereótipo é sempre adjetivo. É quando é adjetivo, não é a situação. Tanto escravidão quanto escravidão normal, depende do contexto. Então, a escravidão no Brasil durou de 1500 e pouco até 1800 e pouco. Pronto, a escravidão. A escravização de pessoas, entende? Então, dependendo de como esteja a frase, você vai utilizar o escravidão ou escravização. Tá? Nenhum dos dois aí tem o estereótipo. Estereótipo é o adjetivo. Entende? Então, o adjetivo escravo, ele é o estereótipo. Tá? Nesse contexto nosso aqui das Américas. Eu perdi uma parte por causa do eco. Da racialidade nossa aqui. Tá bom? Então, a gente utiliza escravizado para salientar que essas pessoas elas estavam servindo gratuitamente, trabalhando, debaixo de chicotada, etc. Porque era natural, e sim porque era imposto para elas. É por isso que é escravizado, e não escravo. Beleza? Espero ter me feito entender. Tá? Certo, uma parte aí por causa do... Bem rapidinho. Você traçou alguma diferença entre escravidão e escravização? Existe uma diferença entre esses dois termos? Eu perdi uma parte por causa do... Não, eu expliquei. E estereótipo tem a ver com adjetivo e não com substantivo. Então, substantivo, você pode usar escravização de acordo com a frase, o contexto que você está escrevendo do que você está falando, né? Então, eu tenho exemplo. A escravização de tanto a tanto. A escravização de pessoas no Brasil, pronto, aí você vai usar a escravização. Então, vai dar mas a escravização não tem a ver com estereotipar. Agora, escravo, né, o adjetivo, é um estereótipo, tá? Ele está naturalizando a pessoa que é submetida no contexto da escravização das Américas. Tá bom? Para também não lembrar, falando sobre o Império Romano, né, o cara chamou de escravo. Olha, está errado porque é estereótipo. Não. Tá? Então, temos que sempre levar em conta o contexto do que a gente está conversando, do que a gente está fazendo.
eu estou falando no contexto da escravização negra no Brasil, no contexto da escravidão nas Américas, entende? Então, a gente dá preferência a gente estar escravizado ao invés de escravo. E nesse contexto das Américas de racialidade, de racismo, sobre a negritude e os indígenas, tá? Existe uma predisposição a naturalizar que essas pessoas eram escravos porque eram inferiores, então era natural eles serem escravos. Essa é questão. É como se fossem escravos como se fossem escravizados de nascença. Então é escravo. Pelo fenômeno. É naturalizado escravo. Né? Perfeito. É essa questão. Dentro desse contexto aqui dessa América, seria muito bom que nós tivéssemos filmes sobre reinos africanos. Eu acho que isso ia começar a destruir esse estereótipo do negro só como escravizado. As pessoas se habituarem a ver o negro lá nos seus impérios, e retirar esse rótulo do negro escravizado. Porque essa é a imagem que está no inconsciente coletivo, do negro escravizado. Se a gente tivesse filmes, novelas sobre os diferentes reinos africanos, né, a gente tivesse essa oportunidade, eu acho que isso seria um processo de desconstrução muito legal, muito bom. Mas ainda não é só que isso precisa que seja uma luta constante contra o racismo, porque o racismo estrutura a sociedade negra de poder aquisitivo, nem a se tornarem diretores, promotores, né? E produzir essas narrativas. Então, o racismo ele precisa ser alimentado, como eu já falei. Em termos sociais, as mazelas elas precisam de alimentação. Bom, veja o que é toda a ideologia, é uma retroalimentação de conceitos nossos antigos, ultrapassados, que estão sendo deixados de lado aos poucos pela sociedade brasileira, né? É uma homofobia, é uma moralidade falsa, mas extremamente perniciosa, extremamente impositiva. É o racismo nas estruturas das instituições, né? Que estava se enfraquecendo, da cultura dos negros estarem mais advogados, etc. Então, como sempre te falei, como sempre digo, é luta de classe. No Brasil, luta de classe tem raça. Tá? É essa a questão. Então, para que haja no Brasil, nas Américas, para que haja essa produção que tire esse estereótipo, tem que se vencer uma luta enorme, tá? Contra essa supremacia branca que de jeito a necessidade de representação do branco como referencial na história da humanidade é necessária para se continuar o patamar como supremo. Entende? Então, veja que todo filme, toda narrativa, positivo tem que ser sempre branco. Porque senão a supremacia branca é a luta de classes, narrativa, mídia, não é o imagético das pessoas, é o imagético que mantém o racismo. Tá? Então, você dá a possibilidade da população, de uma forma geral, né, poder assistir a filmes, a novelas, que se fala da opulência que era os reinos africanos, né, os reinos do Egito, os reinos africanos, da riqueza. Querido, é você dar a negritude em termos imagéticos,
E é você enfraquecer a narrativa da branquitude como superior de uma forma absurda. Então, pode ter certeza que a branquitude que domina o meio não vai permitir isso de forma fácil nunca. Tem que ter muita briga aí nessa história. Tá? Eu estou com um projeto aqui. Acabei de ter um projeto aqui. Não é para agora, porque eu não sei mexer com essas coisas. Mas abrir um canal no YouTube. Sabe? Estudar um reino aí a fundo. Um desses reinos aí, Kush, a fundo. Fazer uma pecinha com atores negros, bem caracterizados. Aí teria que ver vestuário. E lançar num canal. E depois faz outro e outro. Eu estou com esse projeto. Um deles eu espero fazer. Tô com esse, não é para já, porque eu não sei nem mexer nisso. Mas eu estou com essa ideia. Todo E é cultura. E é cultura. É positivo. Todo é positivo. Eu acho que aqui é cultura. Ninguém pode dizer, isso é pura militância. Não, não é pura militância, é cultura. É militância. Não é militância. É qualquer fagulha de trabalho ativo, cultural, certo? Que venha a crescer a visão, a narrativa. Não é que fujam da branquitude. É importantíssimo. Entende? Pare aí, você. Pare aí. Com certeza. Eu acho que isso, lentamente, auxilia no processo. Está tendo um choque, e a sua transmissão. Aí você está falando ao mesmo tempo que eu estou falando, não estou entendendo. Está um problema de eco. A transmissão está mais vagarosa. Paremos agora e reflitamos, principalmente rapidamente. Imagine o que seria, não é, para o Brasil, nós temos, por exemplo, uma novela da Globo das 9 horas, tá? Onde 70% das personagens negras. Só isso, Marcelo, é um impacto fora, com certeza, no imagético, certo, das crianças e das pessoas adultas também. Por que é difícil de se fazer? Quer dizer que nós temos um Lázaro, uma Thaís Araújo, um Adejune e diversos outros, né, que adorariam desenvolver o projeto dele. Quer dizer que temos escritores para deles. Temos sim. Agora, o que a branquitude, ela tem noção, tá? Não existe inocência no racismo, não existe inocência no poderio da população, tá? Então, a Globo tem noção, a Globo, eles têm noção do poder que eles têm, certo? Sobre as massas, tá? A classe dominante do Brasil, que é, ela tem muito poder e ela sabe que ela tem que pregar sempre esse avanço, tá? É luta de classes, entende? Então não é simples assim. Não, eu sei que não. E toda essa estrutura lógica por detrás, né, entende que qualquer tá? Uma sociedade tão bem delimitada, o Brasil é tudo bem delimitado. Nós somos um sistema de castas muito mais forte que a Índia, né? Onde muitas pessoas pensam na Índia existe cabres, né? Na Índia existe um sistema de castas. O sistema de castas brasileiro, que é racial, ele é muito mais forte que o sistema de castas indiano, tá? Muito mais forte, certo? E a branquitude tem plena noção disso. Então, eles sabem que eles não podem permitir, certo? Certos processos, tá? Eles podem, eles jamais irão. Então, a
necessidade de muita luta. É por isso que penso que as redes sociais, não é? Continuo dizendo sempre, é a espada na mão da população negra que bate. Marcelo, tá um barulho terrível. Tá, a Paula Rejane falou aqui. Boa noite, Paula. Tá um Não barulho sei o que é isso. terrível A até. minha voz está saindo ruim também para você? Vou botar, mas a imagem tá devagar, tá vagarosa, tá devagar. E tá um barulho também o tempo todo, um barulho forte, tá? Tá um barulho forte que atrapalha a audição que a gente tá acontecendo, Peraí, rápido. certo? Agora, o que é que vocês sugerem para Tá discussão? melhorando? Tá, para discussão no nosso próximo encontro. Vocês peçam aí. E agora? Deixa eu pensar aqui. Mas Né, Amélia, meu? pensa. Hã? Tá melhorando? Tá, sim, tá. Tá refletindo, né, Marcelo? Tô pensando aqui, peraí. Diz a Mas Amélia, quem. dando Amélia e Paula, Paula Reis, de prática para nossa próxima discussão. Que será quinta-feira, né, Marcelo? Quinta-feira, olha só. Eu acho que é interessante falar sobre a afetividade. Me veio esse tema aqui na cabeça. O quanto. Eita, Eu tenho uma. A Paula, afetividade. não Deixa eu colocar. influencie, não influencie, Marcelo. Mas uma temática legal. Porque eu acho assim que nós temos na sociedade racista uma colocação do negro como sexual, ignorando muitas vezes a afetividade da pessoa negra, do homem negro, da mulher negra, essa sexualização do negro que está ligada à animalização. Né? Eu acho que essa sexualização da pessoa negra, essa objetificação sexual o homem negro como mais potente, mais viril, até elogioso, mas sempre numa condição servil, sempre numa condição de objeto. Essa é uma temática que eu acho que é legal. Essa é a temática do, do meu mestrado. O meu projeto Fantástico. de mestrado é sobre objetificação e sexualização do homem Ah, negro. sim, eu lembro. Então, tá no Tá? teu métier mesmo. Ai, gente, E nem a falar um pouco Amélia. sobre. Calma, Marcelo. Tá bom, deixa o pessoal escolher. Esse tema fica para depois. Não, não é que fica para depois. Vamos deixar pelo menos elas colocarem alguma coisa e aí a gente decide Resolve. pelo menos entre duas ou três opções. Coloca a Amélia alguma coisa, coloca a Paula alguma coisa. Eu disse para vocês duas, coloca vocês duas alguma coisa. Que aí a gente vê, dentre dois temas ou três temas, a gente vê o que a gente desenvolve. Quilombolas, quilombolas. Quilombolas, Amélia. Vamos ver Paula agora. Paula, diga aí alguma coisa. Fale tudo, não esconda nada. Paula não disse nada. Bem, então seria objetificação ou então quilombolas. Quilombolas.
Quilombolas. Agora, quilombolas é assim, Amélia, quilombolas é bem vasto. Seria, pronto, Paula voltou. Paula, Eu quero, Paula, para querida, o você seguinte, sugerir um tema. que você dê uma sugestão. Fala, Marcelo, que você dê uma sugestão de uma Para temática. próprio tema, para a Nosso próprio. próxima live. Vamos lá, Amélia já deu quilombola, bolas. Marcelo já deu objetificação, agora falta a Paula dar um tema, porque aí a gente vai escolher dentre os três, eu vou analisar e vou dizer um dos três. Vou escolher Unidu, Unité. Cadê Paulinha? Ela é, ela é libriana. Você perguntar, às vezes, para libriano decidir alguma coisa, às Eu vezes é sei como é. Você também, né, Libriano? corrida. Veja só, Paula, Paula, você não entendeu. Não é que você vai escolher entre o que a Amélia colocou e entre o que Marcelo. Você vai dar um outro tema. E aí, dentre esses três, eu vou escolher um. O Amélia deu aí uma colocação, fez aí uma colocação a respeito do tema quilombolas, né? Em que condições vivem estas comunidades no Brasil? Hum, eu, eu acho que Paula agora entendeu. Diga aí. Diga aí, Paulinha. Ai, não tem jeito, eu vou ter que escolher então entre objetificação e quilombolas, né? Como vivem os quilombolas aqui no Brasil. É, como é que se diz? Amélia, é o seguinte, eu prefiro falar sobre objetificação, por quê? Eu prefiro falar sobre objetificação. É uma questão que eu gosto muito de levar com muita seriedade, certo? As minhas colocações e o meu espectro de desenvolvimento, não é? Então, enquanto historiador, eu tenho muito mais pesquisa, né? Dentro do que a gente chama de história das mentalidades, dentro da sociologia, dentro da filosofia, não é? Sobre desdobramentos do racismo em relação à objetificação de pessoas negras, entende? Do que um aporte sobre como vivem os quilombolas no Brasil, até porque acredito que devem ser bem diversificados, né? As situações desses quilombolas. Alguns em alguns lugares vivem um pouco melhor, outros um pouco pior, outros perseguidos, outros não. Então, exigiria que eu fizesse um estudo disso primeiro, né? Para depois vir passar. Está compreendendo? Enquanto que na questão da objetificação é algo que eu já domino, tá bom? Porque devido à minha especialização, né, em filosofia, em sociologia, certo? Em história das mentalidades, então é algo que eu vou entrar já dominando, certo? Porque eu acho que como historiador, eu me preocupo muito no que eu passo em termos de conhecimento, certo? Para não ser leviano e trazer até um conteúdo limitado. Eu detesto passar conteúdo limitado, certo?
porque conteúdo limitado às vezes dá base para muitas interpretações errôneas. Tá bom? Então, vamos mesmo então falar sobre objetificação da pessoa negra. Tá Beleza? certo. Tá bom, Então, então. quinta-feira. Paula não falou nada, não disse mais nada. Para Então, nós que é uma alegria maior ainda, Amélia. tudo numa boa. Para nós é uma alegria maior ainda. Então, nosso próximo encontro, vamos Então é isso discutir um aí. Fica pouquinho a acordado que, cara, objetificação da pessoa negra. Isso aí. objetificação. Tá bom, gente. Então, beijão. E Beijo, parabéns, meu. fiquem na paz. Noite boa. Parabéns. Parabéns. Marcelo, você, como sempre, nota 10. Hoje estava empolgadíssimo. Isso aí. Muito massa, muito Muito massa. bom, muito bom, muito bom, muito bom. Beijo. Beijocas, Amélia. É um aprendizado contínuo, permanente. Com certeza. Um trabalho interior permanente para fazer essa desconstrução dentro de mim, né? Isso E com mesmo. isso afetar quem está em volta, né? Perfeito. Isso aí. Beijão, gente. Então até quinta-feira. Gratidão. Beijão, querido. Tchau.